No livro de Josué, capítulo 14, versículo 10 e 11, diz assim a palavra de Deus: E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos já se passaram, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje já tenho 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair ou para entrar. Com estas palavras, meus queridos, eu gostaria de deixar uma pequena reflexão a todos os senhores e senhoras, queridos irmãos e amigos. Hoje pela manhã, fazendo essa leitura devocional, como de costume, me veio o desejo de compartilhar com vocês alguns pontos interessantes nessa palavra. Com 40 anos de idade, Deus confiou uma missão a Caleb e lhe fez uma promessa. Passaram 45 anos para o cumprimento da promessa de Deus a Caleb. Mas diante de tanto tempo, a minha pergunta é: qual foi o comportamento de Caleb? Então vamos aí a alguns pontos importantes. O primeiro ponto que eu grifei aqui é a confiança de Caleb. Porque é sabido por todos nós que Deus, através de Moisés, enviou 12 espias à terra de Canaã para trazer notícias a Moisés. Desses 12, 10 voltaram e começaram a desanimar o povo e a dizer: Ei, a terra é boa, realmente é boa, mas é impossível nós adentrarmos a ela, porque lá tem gigantes, lá tem guerreiros, a cidade é fortemente vigiada. E aí no livro de Números, capítulo 13, versículo 30, diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. No versículo 7 de Josué 14 ele diz: E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. O que Caleb sentiu no coração? Não importa o tamanho do obstáculo, o nosso Deus é maior. Não importa o tamanho dos gigantes, o nosso Deus é maior. O Deus que prometeu é maior do que qualquer obstáculo que venha aparecer pelo caminho. Essa deve ser a sua atitude. Mas a segunda atitude, segundo comportamento de Caleb, é a perseverança. Ele diz assim: os outros desanimaram. Eu, porém, no versículo 8, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. A perseverança, ela é elogiada tanto no Antigo Testamento, como também é mencionada no Novo Testamento. Quando você olha Atos capítulo 2, versículo 4, a palavra diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, esse é o caminho da vitória da igreja. Perseverança, perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão e nas orações. No livro de Romanos 12 diz: alegrai-vos na esperança. A igreja do Senhor tem uma esperança. Caleb tinha uma esperança. Nós temos uma esperança. Sede paciente na tribulação. As tribulações virão. E perseverai em oração. Sempre perseverante. Terceiro comportamento que eu quero grifar aqui é o sentimento de gratidão que havia em Caleb. Olha aqui no versículo 10 como ele começa: E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Caleb está dizendo: eu agradeço a Deus, eu fico feliz, porque os anos se passaram 45 anos, e veio praga, veio guerreiros, veio pessoas com espada, nós lutamos batalhas terríveis, muitas pessoas tombaram no caminho, mas Deus me conservou vivo para conquistar a vitória. E esse sentimento de gratidão é bíblico, porque a palavra do Senhor nos diz assim em Colossenses 3,15: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Louvado seja Deus. Quarto comportamento, e eu encerro essa reflexão. Está no versículo 11.
ele era fortalecido. Quanto mais o tempo passava, mais Caleb se fortalecia. Quanto mais os anos se passavam, mais Caleb se sentia forte, animado. Será que isso acontece contigo, meu irmão? Será que isso acontece comigo? Quanto mais o tempo passa, mais forte, mais animado, mais desejoso, mais cheio de Deus, mais cheio de alegria, mais cheio do Espírito Santo eu estou? Se não acontece, deve acontecer. Olha o que diz aqui no versículo 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para entrar, como para sair. 45 anos havia se passado. Quando Caleb teve a promessa, ele tinha 40 anos. 45 anos se passaram, agora ele se encontra com 85 anos. E o ânimo é o mesmo, a perspectiva é a mesma, a alegria é a mesma, o regozijo é o mesmo, a força é a mesma. Que coisa linda, né? Aí quando a gente olha para as Escrituras, para nós, olha o que diz em Romanos 13:11. E digo isso, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Meus irmãos, você lembra quando você aceitou a fé? Moço, moça, senhora, senhor, você lembra quando você aceitou a fé? Quando o seu coração ardia, queimava, você tinha uma chama acesa dentro de você, você queria orar toda hora, ler a Bíblia toda hora, cantar toda hora, estar em todos os cultos. Essa chama não pode apagar. Seja igual Caleb. Quanto mais se aproximar a promessa, mais essa chama pega fogo, pega fogo. Quanto mais a promessa estiver próximo, mais essa chama incendiar a você e aos que estão do seu lado. Por quê? Porque está mais próximo hoje do que quando nós abraçamos a fé. Para encerrar, eu quero utilizar o texto de Paulo em Coríntios 15:58. Sede firmes e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus em Cristo Jesus abençoe a todos.